No nosso último episódio, nós falamos sobre o existencialismo. Na verdade, só uma pincelada geral sobre a frase famosa, né? A existência precede a essência. Explicamos qual é essa virada da existência dentro da história da filosofia, os principais autores e qual que é o grande projeto, digamos assim. Então, as principais críticas que é apresentada ao existencialismo de maneira geral. Hoje a gente vai dar continuidade a esse problema. Qual é o propósito da existência humana? Para que ele existe? E uma questão importantíssima para responder essa questão é se Deus existe, né? Não Deus dos muçulmanos, Deus dos cristãos, mas Deus como um ser anterior, fora do tempo, que já definiu o certo e errado, criou os seres humanos, criou o universo. Então, o Deus dos filósofos, como às vezes ele é chamado. Essa daí é aquela distinção, né, que a gente viu nos proto-existencialistas, o Nietzsche, o Kierkegaard. É isso mesmo? Isso aí. É o centro lá, é o centro aqui. Deus existe? Se ele existe ou não existe, como isso afeta a nossa forma de existir? Mas por que a figura de Deus é tão importante assim para o existencialismo? Se Deus existe, qual que é a questão? Ele se torna uma garantia transcendente para a gente usar na hora de pensar nossa existência. Então, por exemplo, se existe um Deus, eu posso não saber qual que é o meu propósito. Você pode não saber qual que é o seu propósito. Mas nós dois sabemos que Deus existe, ele sabe de tudo, então se ele sabe de tudo, ele deve saber qual que é o meu, qual que é o seu propósito. Então eu tenho uma garantia que mesmo que eu não saiba, eu posso eventualmente vir a descobrir. Que é diferente de eu achar que eu não sei e não existe um propósito. Então seria o mesmo da gente dizer que nós somos a guilhotina na mão de Deus. Não sei do papel, mas ele está ali cortando. É isso aí. A gente não precisa saber o que está acontecendo porque você sabe que alguém sabe. Ele garante que esse projeto de descobrir o meu propósito faz sentido. Não é um projeto infrutífero. Mas mesmo assim ainda tem um problema, né, Pedro? Já entendi que Deus sabe o propósito, Deus está conduzindo o projeto, mas e eu? Assim, o que eu faço com a minha vida, né? Quero saber responder esse problema. O que eu faço com a minha vida? O que Deus faz, ele sabe lá, mas e eu? Sim, e o Sartre vai além, Rodrigo. Ele fala o seguinte: existe uma incoerência fundamental nessa forma de ver as coisas. Por quê? Se eu estou dizendo que existe um Deus e ele tem um plano para mim, que já está em jogo antes de eu existir, então eu sou exatamente como a guilhotina. Não é uma metáfora, como você colocou. Eu sou um objeto. Eu fui produzido por Deus e eu tenho uma função específica que Deus sabe. Ou seja, eu não sou um ser humano, não tem nada de especial sobre mim. Eu não sou livre no final das contas, né? E agora dá pra gente entender a questão da ideia da existência preceder a essência, né? O divino, meio que, se está tudo determinado pela vontade divina, a essência está cristalizada no ser humano e ele é o objeto só de execução dessa essência, dada por Deus, definida por Deus, instituída por Deus. Exatamente. Lá no Kierkegaard e outros existencialistas que acreditam que Deus existe, eles solucionam isso e voltam para o paradigma de existência precede essência. Ok? Lá neles. Só que hoje a gente está lendo o Sartre. Então, vamos fingir que a crítica do Sartre é matadora e agora a gente vai explorar o existencialismo ateu. Ah, e vale lembrar também que o próprio Sartre disse que essa questão de perder Deus, do fim do Deus da filosofia, não é uma inovação existencialista, né? Ele acredita que isso já aconteceu dentro do próprio movimento iluminista. Exatamente. Essa perda de Deus na filosofia, ela acontece tanto com filósofos declaradamente ateus ou antirreligiosos, como Voltaire e Diderot, mas também filósofos que eram extremamente religiosos pessoalmente, como Kant, que ele acredita em Deus, ele coloca Deus ali, só que ele esvazia a categoria de Deus do seu conteúdo, igual era nas versões medievais e até da modernidade antes dele. Então ele meio que perde Deus também, mesmo afirmando Deus de alguma forma. Só que aqui no Sartre isso vai ganhar uma nova ênfase, uma nova luz. Então, abre aspas para o Sartre. Se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. E que este ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a realidade humana. Fecha aspas. Ou seja, as quatro causas de Aristóteles são excepcionais para você entender o que é um livro, o que é uma guilhotina de cortar papel, o que é esse microfone aqui. Só que, no caso do ser humano, ela deixa um rombo. Ela não explica completamente a nossa existência. Porque
No caso do ser humano, a gente não descobre qual que é o propósito da nossa vida. A gente constrói ele, a gente forja ele. Então, esse é o debate, né, com a filosofia essencialista. Se a gente lembrar lá do Aristóteles, o procedimento dele é muito parecido com o do existencialista. Ele vai analisar a psicologia, ele vai analisar as relações sociais, ele vai analisar os sentidos que o ser humano dá. Só que tudo isso é feito em função da descoberta da essência humana, da essência da psicologia humana, da essência das relações humanas, da essência da alma humana. Então, o problema aqui, a diferença aqui é de fundamento metafísico. Então, no Sartre, o que ele está propondo? Que essas coisas não são reveladas ou descobertas a partir da observação, e sim que elas são construídas no tempo, né? Construídas pela existência, e a essência, então, ela é, de alguma maneira, um subproduto dessa existência e dessa construção. A frase do Sartre: o ser humano não é nada além daquilo que ele faz de si. Excelente, né? Bonito. Então, para o Sartre, é impossível, nesse existencialismo ateu dele, né, transcender a subjetividade humana. Isso significa que cada escolha do indivíduo, cada escolha individual é também uma escolha universal. E eu confesso, Pedro, eu nunca entendi essa parte, essa virada do individual virar universal, mas talvez um ouvinte possa compreender melhor que a gente aí, colocar nos comentários. Aspas do Sartre. Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio, mas com isso queremos também dizer que ao escolher-se a si próprio, ele escolhe a todos os homens. Com efeito, não há dos nossos atos um sequer que ao criar o homem que desejamos ser, não cria ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. O que isso quer dizer? Ao tomar uma decisão, qualquer que seja, eu estou escolhendo uma forma de existir para mim. Só que quando eu escolho o que é melhor para mim, eu estou também dizendo para todo mundo, toda a realidade aí que existe, que essa é a forma correta de ser do homem, certo? Da humanidade como um todo. Então eu estou construindo nas minhas decisões como a humanidade tem que ser também. Eu sou responsável pela minha escolha e pelo toda a humanidade junto. E aí, Rodrigo, o exemplo que ele dá para explicar isso é da escolha de alguém de ser monogâmico. Então, você escolhe casar com a Pampam, pediu ela em noivado. Aí não sei se os ouvintes ficaram sabendo disso já, né? A gente fez uma piadinha, mas já aconteceu. O Rodrigo pediu Pampam em noivado. Você fez a piadinha no outro episódio e falou que ela é minha esposa. Então você comeu o nosso noivado e destruiu esse momento de noivado nosso. Então, quando você escolhe casar e ser monogâmico, o que você está dizendo? Eu estou escolhendo que eu quero ficar com aquela mulher ali, eu tô apaixonado nela, eu quero ela, eu quero ficar só com ela, junto com ela. Eu tô dizendo que isso é o melhor para mim, mas ao mesmo tempo eu tô dizendo para todo mundo, impondo a todo mundo nessa minha decisão, que todo mundo naquela mesma situação de estar apaixonado com alguém ali tem que se casar, certo? Eu tô tentando definir o que é melhor para todos na minha escolha. Eu tô sempre projetando a partir da minha escolha o que é melhor para todas as pessoas. Então, eu sou parte da humanidade e como não tem um valor anterior, não é que eu estou me adequando ou não adequando ao valor a priori. Eu estou, no meu ato de escolher, criando a humanidade que deve ser como eu escolho. Bem difícil, né? Mas essa é a ideia. Não, difícil de entender não, é difícil de aceitar que meu postulado de como eu quero viver a minha vida sirva de universalidade para outras pessoas, ainda mais em coisas tão subjetivas. É porque isso é tudo que a gente tem, Rodrigo. Só tem essas pessoas escolhendo, não tem mais nada. Então, quando eu escolho, eu estou criando a humanidade. Compreendo, mas não aceito. E aí, diante dessa decisão importante, né, não temos mais o conforto da transcendência, então você vai ter 3 elementos centrais que vão aparecer no existencialismo de vários desses autores. Praticamente todos esses autores vai aparecer um desses elementos fundamentais e fundantes. Fundantes não pode, porque fundantes é essência, né, Pedro? Elementos de consequência existencial, né? A angústia, o desamparo e o desespero. Só coisa legal. Você vê por que eu gosto tanto do Só sentimento positivo. Só sentimento bom. A angústia é o sentimento de total responsabilidade que você carrega sobre suas escolhas quando você percebe que cada escolha individual sua é também uma escolha para toda a humanidade. Esse senso de responsabilidade ele gera angústia porque a partir desse prisma, todas as nossas ações, das mais mundanas às mais absurdas, elas são importantíssimas, né? Porque elas estão fundando, como o Pedro falou, né, um modelo de humanidade, a humanidade tal como ela deveria ser.
Então você pode imaginar a angústia que seria você tomar uma decisão e imaginar que todos os seres humanos, de agora até o fim dos tempos, estão olhando para você existindo e falando, olha lá como ele existiu. E avaliando a sua ação e pensando se eles devem ou não se inspirar no que você fez. Olha quão angustiante é pensar que você não está sozinho na sua vidinha, mas todo mundo está olhando para você para decidir o que é um ser humano no fim das contas. Horrível, né? Responsabilização infinita, né? Isso gera pouquinho ansiedade. Você não pode ter uma vida privada de boa, não. Você está sempre se colocando como modelo, né, da humanidade. A segunda característica é o desamparo. O desamparo vem da percepção de que Deus não existe. E se Deus não existe, então não existe uma essência a priori também. Isso quer dizer que essa nossa existência convulsionada, cheia de conflitos e problemas, ela é um mar tempestuoso. E absolutamente nada, a priori, pode ajudar você a navegar nesse mar. Você está ali sozinho, tendo que nadar com seus próprios braços. Não tem ninguém que vai vir te resgatar, não tem uma boia que foi jogada no mar para você. Você está sozinho ali naquele oceano, naquela tempestade. Então é isso, né? Estamos à deriva, largados à própria sorte. Não tem um Deus nem bom nem mal. E ali para amparar a gente, para punir ato ruim, para premiar ato bom. Não tem um sentido da existência. Nós estamos nus e totalmente livres. A consequência desse desamparo é perceber que a nossa liberdade, que normalmente a gente encara como algo bom, na verdade é uma condenação. Nós estamos condenados a ser livres. E essa liberdade não é uma questão de livre para escolher uma maçã ou uma banana para lanchar, né? Mas absolutamente livre para escolher por toda a humanidade. Então o peso disso nos torna prisioneiros da nossa própria liberdade. E aí ele coloca um exemplo que é bem interessante. Durante a ocupação nazista da França, um aluno do Sartre procurou ele pedindo um conselho, pedindo ajuda. E a situação do aluno era a seguinte: o pai dele era colaborador nazista, né? Tinha várias pessoas que colaboravam com os nazistas, então a família se afastou desse pai. A mãe dele estava lá, viva, bem, e ele tinha um irmão mais velho. Esse irmão mais velho foi lutar contra os nazistas, então o que ele teve que fazer? Ele teve que sair da França, ir para a Inglaterra treinar, voltar para a França. Nesse entre e sai, você tem que passar pela fronteira que está protegida pelos nazistas. Então existe uma chance razoável de você ir de arrasta para cima. O irmão dele voltou para a França, lutou contra os nazistas, mas morreu numa sabotagem lá que a resistência francesa estava fazendo. Então, qual que era o dilema desse rapaz? Bom, ele não tinha contato com o pai, porque ele era colaborador nazista. A mãe dele só tinha sobrado ele para ela, porque ela também tinha se afastado do marido. E o irmão tinha morrido. Ele queria fazer duas coisas. Uma coisa era ir se juntar à resistência francesa, ir para a Inglaterra, treinar e voltar para lutar contra os nazistas. A outra é cuidar da mãe dele, que ela só tinha ele na vida. Esse menino pergunta para o Sartre: o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E o Sartre não pode responder isso para ele. Essa é a questão central aqui. Eu uso isso, Rodrigo, como até traindo o espírito do Sartre, como atividade final de ética. Eu passo essa situação, problema para os alunos e peço para eles escreverem a carta-resposta do Sartre, como se o Sartre fosse ou eudaimônico, ou kantiano, ou utilitarista, ou outra ética lá que a gente tem estudado. Então é uma atividade interessante, mas uma completa traição do espírito do Sartre. Por quê? O Sartre entende que não existe a descoberta da resposta do que você deve fazer em nenhum livro de ética. E o próprio ato de pedir ajuda do Sartre para responder é uma traição dessa liberdade fundamental existencial que nós temos. Não tem como ele responder pelo aluno. Não tem como o aluno encontrar a resposta na ética a Nicômaco. Não tem saída. Não é o Sartre ou o livro de ética que vai responder. Somente o aluno, né, pode tomar essa decisão. Ele precisa construir a sua existência a partir das decisões que toma e daí as coisas vão se desdobrar. Então ele vai ter que assumir a responsabilidade por esse ato. Então nenhum princípio pode nortear isso a não ser a liberdade desse próprio indivíduo. Ao fazer isso, Rodrigo, ele está tentando mascarar o desamparo, porque aí você sente, não, o Sartre é um filósofo, ele vai me ajudar a encontrar a resposta. O livro do Aristóteles, 2000 anos, ele vai me ajudar a encontrar a resposta. Mas você pode tentar mascarar, você pode tentar esconder,
no final o desamparo vai voltar, porque você vai perceber que sem um princípio anterior, a priori, metafísico, não existe resposta pré-definida. Você que tem que decidir. E um ponto interessante aqui, alguns podem falar, beleza, então, e se eu fugir do desamparo e não escolher? O próprio ato de não escolher é uma escolha, então é uma consequência da escolha. Então, o desamparo é um subproduto da capacidade humana de escolher. Então, você não vai conseguir fugir do desamparo e nem fugir do fato de que escolhendo A ou B ou deixando de escolher A e B, isso é uma escolha. Então, esse que eu acho que é o ponto fundamental aqui. Esse dado existencial do desamparo a partir da escolha, da possibilidade da escolha, não vai mudar independente de qual decisão você tome. Então, isso mostra um pouco também, né, Pedro? É que se ele ficar com a mãe, para sempre ele vai ter que viver, sua existência vai se construir em cima do problema. Eu não lutei contra os nazistas. Meu irmão morreu e eu não fui lá dar a minha parte, né, participar disso. Se ele, por acaso, for, ele vai pensar, a mãe morre doente no meio do processo, ele vai pensar, eu não cuidei da minha mãe, eu não fiquei em casa. Então, o desamparo da tomada de decisão é isso, é independente do que ele escolher, ele vai sentir isso. Por quê? Porque isso é um dado da própria existência humana. E por fim, nós temos o desespero. E esse desespero vem da compreensão que nós somos extremamente limitados na forma que nós podemos existir no mundo. E o Sartre vai argumentar que não só a nossa existência singular ela tem distintas condicionantes, mas que nós temos também condições universais impostas pela nossa humanidade, digamos assim. E a gente não está falando aqui de uma essência universal da nossa humanidade, mas condicionantes universais. São coisas assim que são impostas pelo fato de nós existirmos como seres humanos nesse planeta. Por exemplo, a gente é obrigado a conviver com outras pessoas, a gente é obrigado a trabalhar, a gente é obrigado a ser mortal, coisas nesse sentido. Pelo desespero, então, eu vejo que eu posso escolher algo, mas não posso ter esperança ou ilusão de que os outros e o mundo vai escolher comigo. Então, eu posso escolher, mas não tem garantia nenhuma que se eu escolher, por exemplo, igual o Rodrigo escolheu, casar com uma mulher, fazer juras de amor para ela, não há garantia nenhuma que essa minha escolha vai ser reciprocada por ela, ou seja, que ela também vai escolher. Ela pode muito bem decidir me largar e ir morar na Alemanha, me deixando à míngua, sozinho, com todas as juras de amor eterno que eu fiz, que eu escolhi fazer, mas ela não era obrigada, porque não tem garantia metafísica, a devolver continuamente. Você escolheu para a humanidade, mas o problema é que a humanidade não Pois é, escolheu por a você, né? verdade falou assim, hoje não, camarada. E isso que é desesperador. A sua ação individual é ínfima no oceano de escolhas que os seres humanos estão fazendo. Então, isso provoca em você a compreensão de que você pode mudar muito mais dentro de você do que o mundo ao seu redor. Isso é desesperador. Rodrigo R. de Carvalho, o cara tá ouvindo a gente aqui, quer acompanhar ou Não Precisa Copiar, quer seguir a gente, compartilhar nossos filezinhos. Onde ele encontra o Não Precisa Copiar? Então, ele encontra a gente em todas as redes, no @nprecisacopiar, mas se ele gosta mesmo da gente, ele vai seguir a gente no YouTube, vai curtir nossos vídeos, vai ajudar a gente a monetizar por lá. Se quiser seguir no Instagram, também pode seguir, apesar do Instagram não estar pagando nada pra gente também, nem perspectiva de pagar, mas encontra a gente no Twitter também e no Facebook. Pedro Cortar, então foi isso, se despede do nosso ouvinte. Adeus. E eu ouvi dizer que você tem um convite a fazer. Qual o convite? Pessoal, curte, compartilha e comenta. É isso, valeu.